Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a religiosidade. Meu nome é Sabrina. Cresci em um lar sem direcionamentos espirituais, onde a referência mais próxima eram meus avós, que eram evangélicos e muito rígidos. Meu avô, que era pastor na ocasião, falava: cuidado, se você não endireitar seus caminhos, você vai para o inferno. Decidi por Jesus aos 14 anos, e nasceu minha curiosidade de entender quem Deus era e por que Ele decidiu me amar. Tive dúvidas no processo de conhecer a Deus, porque não era fácil para eu confiar. E tive inúmeras certezas também, que provavam o seu amor por mim. Questionei muitas coisas, e inseguranças enchiam minha mente com muitas perguntas. Durante esta caminhada de conhecer a Deus, tive experiências que me marcaram muito. E tive a certeza de que Ele existe e que Ele é o meu Pai. Nesta fase, conheci meu esposo e começamos a namorar. Consegui me abrir com ele e falei sobre os abusos que havia sofrido. Ele me acolheu e sentiu o cuidado de Deus comigo. Nos casamos em 2006 e vivemos inúmeros desafios. Eu pensava que não iria conseguir continuar com o casamento e pensava em me separar. Em 2010, tivemos nossa filha, a Larissa, que era uma criança muito saudável. Mudanças aconteceram em nossa vida e era uma fase feliz com a nossa pequena, mas emocionalmente eu não estava bem. Problemas no casamento, como mentiras, dúvidas, questões financeiras, devido ao desemprego do meu esposo, eram demais para mim. Em outubro de 2014, descobrimos que nossa princesa estava com câncer raro, em estágio 4, e o meu mundo caiu. Esperava firmemente pelo milagre. Vivi de outubro de 2014 a agosto de 2015 os piores momentos da minha vida. E então a Larissa faleceu. O fundo do poço ainda parecia raso, perto do que eu sentia. Na minha indignação, em alguns momentos, cheguei a questionar a Deus. Comecei a me distanciar, porque eu não conseguia mais confiar e nem me render a Ele. Foi durante o luto que percebi que sozinha eu não daria conta. Comecei a tentar de novo. Precisei me arrepender das palavras petulantes que eu havia dito nos momentos de crise. E então eu disse: Deus, só o Senhor pode restaurar a minha confiança e o nosso relacionamento. Só o Senhor pode me fazer confiar nas suas palavras de novo. Vivi experiências que me aquecem o coração só de lembrar. Ele se importava mesmo comigo. E nos piores dias em que a realidade se misturava com a imaginação, eu me sentia segura no colo de Deus. Meu marido, ainda sofrendo muito com todo o processo de luto, em 2018 conheceu o Danilo, que fez um convite para conhecermos a igreja da cidade. A primeira celebração aqui nos encheu de amor e cuidado, consolo, e decidimos fazer parte dessa família em fevereiro de 2019. Em nosso primeiro GDC, os cuidados e amor que recebemos no grupo geraram muita cura. E cada celebração era, para mim, um novo chamado de entrega e recebimento de palavras de direcionamento. Meu esposo fez seu primeiro ciclo, e então eu conheci o 30 Semanas. Um ambiente seguro, e logo o Espírito Santo me conduziu para o grupo de religiosidade. Pensei em ir no grupo de lutos e perdas, mas vivi tantos anos querendo ser aceita que fazia para receber a atenção de Deus, e não pude negar então que era óbvio que eu precisava começar pela religiosidade. O fato de falar e não receber julgamentos me deu a percepção de liberdade. Eu não precisava provar nada para ninguém. E chegou o momento de escolher minha confidente. E no primeiro ciclo, Deus preparou que ela fosse a Stephanie. Iniciei a jornada com choros, risos, dúvidas e certezas a cada encontro. Apontamentos do céu que me mostravam como agir e até o que dizer. No segundo ciclo, foi a Juliana, e o agir de Deus foi ainda mais profundo. Recebi confrontos que me marcaram. A decisão que mais me tocou foi a de entregar, pois o hábito viciado de ter controle me impedia de confiar nesse nível. Recebi muito nas celebrações
e me identificava nas partilhas, e isso me fortalecia, pois já não sentia mais medo e insegurança. Eu não era mais escrava. A decisão mais fácil foi de obedecer. Agora, não mais pelo medo, mas pelo amor. Mesmo quando eu não consigo entender o que Ele está fazendo, como ou por quê. Entregar mudou a minha vida, porque sei agora que não estou sozinha. Ele não me abandonará. Ele cuida de cada detalhe, me guia em cada passo do caminho. Ouço as pessoas e seus processos com mais empatia, entendendo que cada um tem a sua própria experiência e o seu tempo de viver as etapas. Consigo me abrir, me exponho, falo das minhas experiências, permitindo que as pessoas me enxerguem como eu realmente sou. Deixo aqui um versículo que está em João 10, de 9 a 10. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Se você conhece a Deus pelo que as pessoas falam sobre Ele, decida entregar tudo a Ele, e você vai experimentar de um Deus único que te vê, se importa com os detalhes tão secretos do seu coração e está pronto para se revelar a você como Ele realmente é. Ele te ama e quer ser amado por você. Obrigado pelo silêncio de vocês. A palavra de Deus não apenas nos alcança, ela nos transforma. Ela cura feridas profundas, quebra ciclos e gera um novo caminho em nossos corações. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro poderoso com a palavra de Deus. Sabemos que Deus já iniciou uma obra em você, mas Ele ainda tem algo poderoso para revelar hoje. Permaneça conectado conosco até o final dessa celebração. Acompanhe essa palavra juntamente com o livro Decisões do 30 Semanas. Após a celebração, teremos o nosso tempo de partilhas nos grupos de apoio. Vamos viver isso juntos? Boa noite, família! Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade, o luto. Meu nome é Max. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu vir a esse encontro. E eu não espero que você só venha hoje, mas eu espero te ver aqui na semana 12, na 15, na 18, na 24, na 30. Amém? Espero que você persevere no seu ciclo e juntos nós vamos começar, continuar e terminar aquilo que nós começamos. Eu não sei se você tem algum diploma na sua vida, se você é faixa preta em alguma arte marcial, mas como é bom terminar coisas. Quando tu está lendo um livro e que você chega lá na última página e você vira ele e fecha o livro e diz, acabei. Isso é tão maravilhoso, uma sensação de conquista. Você que já leu a Bíblia inteira, você está lá em Apocalipse 21, acaba o texto e você fala, acabei, terminei. Em nome de Jesus, você vai ter essa sensação lá em novembro, quando você disser, acabei, terminei, 30 semanas. E isso, você vai ter o maior ganho. Não é ninguém, senão você que vai ter esse maior ganho. Então, confie nessa palavra, comece, mas termine. E eu tenho certeza que você vai estar mais apaixonado por você ainda, por Jesus, pelas pessoas à sua volta no final desse ano. Nós vamos acompanhar todo ano com a nossa apostila, tá bom? Então lá na nossa livraria você pode fazer a aquisição da apostila. Nós inclusive fizemos uma ação, se você não ficou sabendo, você pode ainda participar, que se você tem a apostila, porque ela é igual, só mudou a identidade dela, nós estamos com uma dificuldade de levar essa apostila para a Fundação Casa. Nós temos um 30 semanas lá na Fundação Casa, em Tremembé, com os reeducandos. Então nós fizemos um esquema legal. Você doa a sua apostila dos anos anteriores e você tem um desconto para comprar essa nova, porque a antiga nós vamos levar para os reeducandos. E aí só mais um pedido. Você escrever aqui na contracapa uma palavra profética, uma palavra de carinho para os reeducandos que vão receber
essa apostila. Imagina alguém que está lá, né, que talvez nunca mais imagine que vai ser aceito na sociedade, recebe uma apostila dessa e está lá uma palavra que diz respeito exatamente ao processo que ele está passando. Então nós temos inúmeros bons frutos disso. Até no alto de Páscoa agora da nossa igreja, 15 reeducandos aceitaram Jesus lá dentro do presídio, porque foi transmitido para eles o alto de Páscoa. É isso aí. Uma igreja que pensa em todas as pessoas, e o que a gente puder fazer para que pessoas conheçam Jesus, nós faremos. Então, o 30 Semanas está com a nossa igreja lá de Taubaté, com o Renato e o time lá da igreja de Taubaté, e Tremembé agora também está ajudando. Nós temos uma igreja agora em Tremembé também. Então, eu já pude ir 2, 3 vezes lá fazer trabalho com os homens também, por causa dos homens de honra. Então, você pode participar disso dessa forma também. Você pode ir lá na Book, o pessoal vai te orientar, tá bom? Mas se você puder depois, passe lá. E aí a nossa orientação é assim: pastor, se é a mesma apostila, eu vou usar a do ano passado. A do ano passado, se você fez o ciclo, tem as anotações do ano passado, tem os grifos do ano passado, tem as respostas, porque tem um monte de perguntas que você precisa responder aqui do ano passado. Então, você acaba na tendência olhando aquilo que você grifou, que você escreveu. Uma completamente nova vai te ajudar a viver um ciclo novo também. Então, isso aqui não é papo de marketing, pode ficar tranquilo, não estou ganhando nada com venda de livro não, tá bom? É para te ajudar mesmo. E você vai ver no 30 Semanas a versão Max mais vulnerável que você pode ver, então já começa agora, tá bom? Então é para você mesmo, é para utilidade e para melhoria do seu ciclo, nada mais do que isso, ok? Vamos juntos aqui então, se você puder fechar os seus olhos mais uma vez. Você está com expectativa para o que Deus vai fazer esse ano? Esse ano vai ser um ano de muita alegria, gente. Você vai sorrir como nunca antes. Você vai olhar no espelho feliz a cada manhã. Você vai começar a sentar nas mesas alegre por estar resolvendo coisas que talvez há muito tempo você deixou de lado. Mas Deus está te chamando para uma conversa bem particular, para que nós possamos então abrir algumas caixinhas, algumas coisas que nós deixamos de lado, para resolver tudo isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Teu Santo Espírito venha conversar conosco agora, falar ao nosso coração. Obrigado a Deus porque te conhecer foi o maior presente que nós poderíamos ter recebido, e talvez tem pessoas que aqui vão ter essa experiência nessa noite. E nós não oramos só por essa ministração, mas por todas as outras, pedindo que nessa primícia, o nosso coração, a nossa expectativa, cresça diante do Senhor por aquilo que vai acontecer nesse ano. Um ano onde nós queremos nos parecer mais com Jesus. Não é sobre sermos uma melhor versão de nós mesmos, mas sobre nos parecermos mais com Jesus. Então nessa noite faz outra vez e que a Tua palavra encontre corações aqui disponíveis, para que o Senhor aplique, ó Pai, verdades profundas que possam nos ajudar a chegar naquele lugar que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É a nossa oração, Pai, para que medo, insegurança, vergonha, tudo isso não faça parte mais da nossa história, mas que a coragem, o altruísmo, a decisão de falarmos e tratarmos e resolvermos coisas venha tomar lugar em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. A galera do online também vai ver essa ministração quinta-feira. Então você que está vendo aí online na próxima semana, seja bem-vindo também ao ciclo nosso online. Para você que quer comunicar alguém, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, vai ter o nosso 30 Semanas online, tá bom? Para você que está aqui presencial, recomendo que você continue com a gente, mas se você não puder por alguma semana, não consegui vir naquela sexta-feira, com o delay de uma semana, sempre na semana seguinte é o estudo do presencial da semana anterior, ok? Então hoje aqui, na semana que vem, quinta-feira, dia 16, é essa ministração agora, e assim a gente vai até o final do ano. E se você conhece alguém em qualquer lugar do mundo, você pode recomendar também que essa pessoa faça. Inclusive, tem partilha online, com sala separada por gênero, com tema, tudo isso. Da mesma forma presencial, só que de forma digital e com algumas regras diferentes, é claro, aplicadas ao online. Nós vamos hoje então falar um pouquinho aqui para você do que é o 30 Semanas nessa introdução e depois entrar de forma rápida nas 8 decisões que nós vamos compartilhar durante todo o ano. Josué 24:15 diz assim: escolham hoje a quem irão servir. E aí Josué vai dizer, né, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Existe uma decisão que precisa ser tomada por nós e na verdade o 30 Semanas é sobre tomar decisões. E essas decisões só você pode tomá-las.
Ninguém pode tomar essas decisões por você. Talvez a coisa mais importante que você vai aprender aqui, que nós vamos aprender juntos, é a tomar decisões. É pensar um pouco mais antes de falar, é pensar um pouco mais antes de agir, é saber o que você tem que fazer e ser maduro o suficiente para que você não terceirize isso para ninguém. Afinal, a história que você sabe com mais detalhes é a sua. E essa é a sua história e ela precisa de algumas decisões para você chegar onde com certeza Deus quer que você chegue. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Amém, gente? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que linda história que você acabou de ouvir da Sabrina aqui. E algo muito importante que ela disse aqui no final. Hoje eu consigo olhar para as pessoas com mais compaixão. Eu consigo ter uma lente diferente. Porque quem nunca veio no 30 Semanas, a não ser que seja muito quebrantado mesmo por Deus, vai sempre olhar com um olhar de julgamento para as pessoas. Uma vez que eu aceito a minha história, conheço a minha história e decido falar sobre ela, eu começo a perceber que não tem ninguém bonitinho demais, igual eu achei, e nem eu sou esse bonitinho demais. Apesar de eu me achar bonito. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Porque a tendência do orgulho, da religiosidade, é você, além de não querer falar dos seus problemas, achar que as pessoas têm problemas piores e maiores que os seus. E com isso, não olhar com compaixão para elas. Então, pessoas que têm religiosidade, problema de falar da sua história, vão ter problema de perdoar, por exemplo. Porque parece que o mundo é errado e você só quer certo. Eu conheço um monte de gente que tu pergunta assim, cara, tu não vai fazer o 30 Semanas? Ah, não, estou tranquilo. O quê? Você é da Marvel, dos Vingadores, da DC, você é do time do Super-Homem? Qual que é o seu time de super-herói? Porque parece que o 30 Semanas é para gente doida, que está mordendo madeira, que está, sei lá, com compulsão, dando tremelique na rua. Não, gente, o 30 Semanas é para um ser humano que compreendeu que precisa de resolver coisas da sua vida. Quem precisa resolver pelo menos uma coisa na vida aqui? Talvez hoje você xingou alguém no trânsito. Não deveria ter feito, mas fez, ué. Então vamos resolver. Talvez você está meio sem paciência, as suas unhas já foram embora faz tempo, manicure feliz com você, com sua unha pequenininha. E cada hora a gente vai tendo que lidar com alguma coisa na nossa vida, não é todo dia que é igual ao outro, então tem dias que são mais difíceis, mais complicados, tem dia que você está querendo mudar o mundo, tem dia que você não quer levantar da cama. É só eu que sou assim? Tem dia, gente, que a última coisa que eu queria ser na vida era pastor. Eu falo, hoje eu não queria ser pastor, porque eu sei que eu vou sair para a rua, eu vou postar um negócio no Instagram, eu vou estar em algum lugar, alguém vai dizer, o pastor faz aquela oração, eu falo, eu estou precisando, você não pode orar por mim. Eu não estou querendo ser pastor hoje. Hoje eu queria receber uma oração, porque de 12 conversas que eu tenho, 15 pedem oração. Então, às vezes eu falo, agora acho que sou eu que preciso, né? De uma oração. Então, o 30 Semanas foca em 3 relacionamentos, guarda isso aqui na sua mente, porque você vai ouvir isso aqui o ano inteiro. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo e o relacionamento com o próximo. Se você alinha seu relacionamento com Deus, se você alinha seu relacionamento consigo, se você consegue alinhar o seu relacionamento com as pessoas, você está prestes a viver uma vida que não é perfeita, mas você pode ter certeza, ela é muito abundante. A preocupação que algumas pessoas hoje têm com o seu corpo, hoje têm até com a sua espiritualidade, deveria ser a mesma que elas têm com as suas emoções. Mas infelizmente tem gente se matando em academia, tem gente achando que ser crente é só orar, ler Bíblia, buscar a Deus, e não está falando algumas coisas que deveriam estar falando há muito tempo. E porque às vezes nós estamos cheios de Deus, a gente acha que isso aí basta. Só que aí você está cheio de Deus e cheio de problema para resolver também, e a sua espiritualidade não vai abafar a história que você tem e carrega de anos. Talvez assim como eu, você conheceu Jesus depois de muitas experiências antes de conhecê-lo. E essas coisas, principalmente que vieram antes da sua fé, antes da sua decisão principal, que é seguir a Deus, elas precisam voltar lá atrás e resolver essas coisas. Amém?
Então, nós temos uns objetivos aqui juntos, como o programa 30 Semanas. Restaurar a forma que você se relaciona com Deus, consigo mesmo, com o próximo, superando todo tipo de trauma, vícios e maus hábitos. Então, se nós compararmos os nossos problemas com uma árvore, a Roberta vai dizer também disso aqui depois, você vai ouvir muito isso também, e é por isso que a gente vai falar muito de orfandade, de rejeição, porque nós pensamos que a orfandade é como uma raiz dessa árvore. Então, se nós temos uma raiz que é contaminada com orfandade, nós vamos ter um tronco, então, dessa árvore, que é uma base ali de rejeição, que traz galhos depois desse tronco, então, com aquilo que nós vamos chamar, então, de compensações. Que nós poderíamos dizer aqui sobre codependência, sobre alguns desvios de sexualidade, alguns vícios, seja ele qual for, a própria religiosidade, e desses galhos principais que saem desse tronco de rejeição, tem esses galhos menores, que chamamos também de compensação, que aí entra a compulsão, a ira, o perfeccionismo, a procrastinação, entre tantas outras coisas, e você vai descobrir juntos com a gente aqui, o tanto de grupo que nós temos aqui, cada um de uma área, para exatamente você tratar de forma específica o seu problema, porque pecado, maus hábitos, vícios, a gente não trata no atacado, a gente tem que tratar no varejo. Amém? Então, qual que é a visão do ministério? Ver todas as pessoas vivendo curadas em sua orfandade, restauradas em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmas e com os outros. A missão, levar esperança às pessoas, possibilitando um real encontro com Jesus. Gente, o 30 Semanas você não vai ter, igual nos ministérios proféticos, ninguém pôr a mão na sua cabeça. Na partilha não vai ter ninguém te abraçando, e o abraço do aba lá do restauração, não tem. Não tem lencinho no bolso quando começa a chorar, não tem. Não tem mãozinha no ombro, consolando aquela partilha difícil. E você, que assim como eu, tem alguma coisinha para resolver de codependência, você vai se coçar na partilha. Você vai ficar, eu não posso fazer nada. E a pessoa ali rasgando o coração, igual o zíper abrindo o peito assim, e você do lado igual uma estátua de cera. É isso mesmo. Pastor, mas ninguém vai orar por mim, ninguém vai pôr a mão na minha cabeça, ninguém vai fazer a oração da libertação, não vai ter o abraço do restauração, do aba, não vai ter lencinho, não vai ter nada. Como que eu vou sair daqui curado? O Espírito Santo vai cuidar de você de uma forma que talvez você nunca deixou Ele cuidar. E quando você começar a falar, colocar para fora, você vai ver Tiago 5,16 se cumprindo como nunca antes. Quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, a Bíblia diz que nós somos o quê? Curados. Você quer desfrutar de uma cura com Jesus esse ano? Então você vai ter que romper com o silêncio. Guarda uma coisa no seu coração, isso é um princípio da minha vida, não é uma frase do 30 Semanas, não. O diabo só tem autoridade sobre o nosso silêncio. Se você decidir falar de coisas que até hoje ele conseguiu fazer você ficar em segredo, você vai ver o que existe por trás de uma partilha. Pastor, mas o que as pessoas vão pensar de mim depois que eu falar isso? Não interessa o que elas vão pensar de você, não vou nem responder essa pergunta, porque não interessa. Não é sobre o que as pessoas vão pensar, isso já é uma coisa que você não deveria estar preocupando agora, porque é sobre você. E o silêncio te prende numa identidade que não é a que Jesus quer que você fique. Deus tem uma liberdade para você, e esse ano vai ser o ano que você vai aceitar que você tem uma história, e é essa história que Jesus vai transformar, e com ela Jesus vai tocar uma multidão de gente, em nome de Jesus. Mas você precisa acreditar que é dessa forma natural que o Espírito Santo vai trabalhando, tomando decisões, cumprindo os princípios, seguindo passo a passo, Deus vai fazer algo maravilhoso. É o melhor ano da sua história, de longe. É o ano de 2026, você acredita nisso? Se a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o início delas, você está na melhor fase da sua vida. Porque você está mais perto do fim do que ontem, do que do minuto anterior. Então, pastor, vivi anos maravilhosos. Estão por vir os mais maravilhosos ainda. Pode esperar. Retome a sua esperança. A gente acabou de romper com a Páscoa, gente, onde a gente celebra a ressurreição de Jesus. Pode acreditar. Existe algo maravilhoso esperando você ali na frente. Então, alguns valores do ministério: direcionamento do Espírito Santo, está bem aqui o que eu estou dizendo, essa ajuda do alto. Cultura da honra, ou seja, honestidade. Você vai ver muita gente ali rasgando o coração, você não vai ter que ficar ali contando historinha, né?
Senso de necessidade, ou seja, eu peguei esse crachá aqui porque se você vai ver no peito de cada voluntário, esse ano é ano de você falar essa palavra aqui como nunca antes. Diga-se comigo, eu. Bate no seu peito assim, vai assim, ó, eu. Esse ano é ano de falar eu. Para de ser genérico. Ah, porque a gente tem problema. Não, a gente é do FBI. Eu tenho problema. Amém? Eu tenho problema, eu sou estressadinho, eu como demais, eu tenho minhas compulsões, eu tenho na minha sexualidade deturpada, eu fui abusado, eu que grito com as pessoas, eu que não consigo perdoar. Esse ano é ano de assumir responsabilidade. E na sexta-feira, que é o 30 Semanas dos Adultos, a gente vai conversar com adulto aqui, amém, gente? O Ignição é lá fora, aqui é gente grande. E gente grande é papo de sinceridade, ok? Então a gente vai ter um papo sincero aqui. Exemplos de esperança, ou seja, os testemunhos, igual você ouviu da Sabrina hoje. Eu não sou o meu pecado, então você vai ouvir o tempo todo pessoas dizendo eu sou um filho amado de Deus, e você também vai chegar a sua hora de dizer isso aí, porque você vai fazer a partilha também. Senso de pertencimento, então nós não temos só uma frase na igreja, nós temos algo, nós acreditamos que nós somos uma família para pertencer. E a ideia de que existe cura em Jesus, ou seja, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Como identificar então a sua limitação ou área de recuperação? Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle na sua vida. Tudo que você diz assim, não, essa área aqui, pastor, eu vou deixar para lá para a 13ª, 14ª semana. Se é uma área que você quer proteger demais, é porque ela já está fora de controle. Faz sentido? Eu não sei você, mas eu já estive aí no seu lugar muitas vezes, e eu gosto de estar aí também, né? Todo domingo eu mais assisto mensagem do que prego aqui. E às vezes vai parecer que alguém contou sua história para quem está aqui. E esse vai ser o dia mais legal. Porque Deus separou um assunto, um testemunho, mas meu Deus, aquela mulher contando testemunho, será que ela pegou o meu testemunho e está lendo? Deus faz essas coisas com a gente. Ele nos expõe, põe aspas aí, de forma que ninguém fica sabendo. Porque talvez você foi exposto e todo mundo ficou sabendo, você passou por vergonha, de professor chamar você de burro no meio da sala de aula, do seu pai brigar com você no meio do shopping. Mas Deus vai fazer questão de expor você e só você e ele vão ficar sabendo. Sabe aquela coisa assim, parece que está você e quem está ministrando no auditório, porque Deus vai fazer esse carinho com você de dizer assim, tá vendo? Eu coloquei alguém lá com a mesma história que a sua, porém com algumas coisas resolvidas, para você acreditar que no seu vai dar tudo certo também. E esse ano a esperança, a alegria vai tomar o seu coração num nível muito profundo. Eu vou fazer questão de ler esse trecho aqui do livro, da Storm, e depois nós vamos entrar aqui nas decisões de forma rápida aqui. Olha que coisa interessante, respondendo a pergunta do porquê é importante, então, nós trazermos coisas à luz e tratarmos a nossa história. Desde muito cedo somos apresentados a figuras imponentes, e imbatíveis, os super-heróis. Mesmo sem se dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos. Isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam o quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar a sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações e sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais, amigos, professores, cônjuge, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as às atitudes autodestrutivas. A boa notícia, isso tudo sem cura. A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicada em sua cura. Uau! A mesma força que você tem feito para esconder o que ninguém pode saber, você pode usar para ser vulnerável. A mesma força que você fez para sorrir a vida inteira, porque ninguém poderia ver você chorando, você está num ambiente que você pode usar essa força agora para chorar. E tudo bem. Talvez um dia você precise da sua partilha, e tudo bem se isso acontecer, tá?
você vai dizer, oi, meu nome é Max, e todo mundo vai dizer, oi, Max, e você vai começar a chorar, e aí vão levantar o cartão amarelo, dizendo que você tem que acabar daqui a pouco, e vão levantar o cartão vermelho, e você vai ter que acabar a sua partilha, e você não falou nada, você só chorou. Porque talvez você nunca teve um ambiente na sua vida onde você pudesse chorar. Porque quando você começava a demonstrar fraqueza, alguém dizia para você, engole esse choro, para de frescura. E você aprendeu a ser forte, mesmo sendo muito frágil. Mesmo precisando ser frágil, talvez seu travesseiro, talvez quando você fechava a porta do seu quarto, aí você podia ser vulnerável. Mas às vezes até assim alguém ouvia lá de fora, voltava lá, está chorando ainda? E você aprendeu a ser forte, quando na verdade não pode encostar em você que você quebra. Mas você aprendeu a ser forte. Mas chegou o ambiente, chegou o lugar que você pode, eu estou dizendo para você, ser fraco. Você pode ser vulnerável, você pode chorar. E está tudo bem. Amém? Esse é um ambiente que não interessa o que você vai falar, não interessa como é a sua história. O que interessa é o que Deus quer fazer com tudo isso. E Deus quer fazer uma obra linda na sua vida. Vamos então ver de forma rápida aqui quais são as decisões que nós vamos tomar juntos. Então, a primeira é admitir. Diga assim, eu tenho problemas. Daqui a pouco, na sexta-feira que vem, nas próximas semanas, nós vamos começar a falar das decisões. Você vai pegar a sua apostila, você vai começar a olhar e vai perceber que são decisões. A primeira decisão é admitir. Esse verbo que vai ter que entrar na sua agenda, vai ter que entrar na sua vida e você vai ter que dizer, eu preciso admitir, eu tenho problema. Porque se você não admite que você tem problema, não tem como tratar nada. É igual aquela pessoa lá que disse para mim, não, para que eu não preciso do 30 semanas? Então tudo bem, está tranquilo. Você deve estar alguns dias de Jesus te chamar. Você fica esperto que o seu velório está próximo. Se você não tem problema, é que Jesus já acabou a obra dele. Então, nós vamos ter que sepultar você daqui a pouco. Salmos 32, 3 diz, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Já aconteceu isso com mais alguém aqui? Quando você fica em silêncio, você fica preocupado, você fala, meu Deus, eu preciso confessar esse negócio aqui. E você fica mal, aflito, não dorme bem e não come bem, e fica preocupado de alguém descobrir. Porque o silêncio é maldito, gente. O silêncio é diabólico. O silêncio, ele afeta o corpo, ele afeta a nossa vida. Uma pergunta aqui para você responder, você que já está com a apostila, você já pode até ir usando ela. Você admite que tem algum tipo de problema? Tem como você responder sim ou não aí. E a outra pergunta, você deseja mudar de vida? Também tem sim ou não. O que é mudar de vida aqui? Então responde aí. Segunda decisão, confiar. Diga assim, eu preciso confiar. Mas vai valer a pena, pastor, falar, porque eu já falei em tantos ambientes, vai, porque você está falando para quem pode resolver, que é para Deus. Você achou que era na manicure o melhor lugar para confessar, você achou que era o time, a galerinha do crossfit, do futebol, aquela roda lá da galera da quinta série, não, ninguém levou a sério o que você confessou, ou o máximo que as pessoas fizeram foi bater no teu ombro e dizer, não, vai passar, gente, não é uma palavra de conforto, vamos ser sinceros. A não ser que você tenha um bom amigo mesmo, uma boa amiga mesmo, que ora com você, que te pergunta como que está essa área, não vai dar em nada. Agora, nesse ambiente, e para quem você está falando, que é para Deus, não tem como dar errado. Porque o Senhor Jesus é o maior interessado em te ver bem, em te ver no DNA e no formato original daquilo que Ele criou você para viver. Então, confiar não é uma coisa que é negociável isso. É inegociável, tem que confiar. Amém, gente? Porque Deus quer te ajudar, Deus vai te ajudar e vai dar tudo certo. Confiar em Deus, se você está aqui talvez nos visitando, você já tentou fazer isso com tantas outras formas de crenças, se te disseram que muitos caminhos te levam a Deus, eu vou ser sincero com você, te mentiram para você. A não ser que o Deus que estão falando seja um Deus de D minúsculo. Mas só existe um caminho que se leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o único que morreu por nós, é o único que se entregou por nós, é o único que fez a vida de fato valer a pena. Nenhum outro, ninguém teve coragem. E como o nosso programa tem ele em formatos de outras talvez realidades que você já viu, nós não vamos ficar aqui dizendo que um poder superior vai resolver, não. Aqui a gente já é claro, é Jesus, amém? Não é como lá no AA, no NA, não. Nós vamos dizer que aqui é Jesus que vai resolver os nossos problemas, ok? Então as perguntinhas aqui, você tem algum problema de confiar em Deus como Pai?
Essa dúvida pode nascer de você ter tido genitores ou cuidadores, pessoas que deveriam ter feito essa responsabilidade e não fizeram. Talvez sua falta de confiança em Deus é porque quem deveria ter cuidado a vida inteira também não cuidou. Você tem problema de confiar nas pessoas? Pode responder sim ou não aí também. Terceira decisão, entregar. Diga assim, eu entrego tudo. Aí minha pergunta, você vai entregar tudo mesmo? Porque talvez você já falou isso outras vezes. Não, eu entrego tudo. Eu não vou controlar mais nada. Passa um pouquinho de tempo, você já está lá. Jesus, pode só me devolver aquele negocinho ali? Eu preciso mexer. Entregar tudo é sentar no banco do passageiro. E onde quer que ele... Mas Jesus, não era para cá, você virou na esquerda ali, não era aqui? Não, a gente vai ter que voltar lá para resolver essa coisa aí. Vai aparecer gente que há muito tempo não aparecia. Às vezes começa até a te seguir na internet. Você fala, meu Deus, voltou essa Babilônia aí. Não é que voltou, Deus está falando, é hora de resolver. Vai ter que resolver. Te prepara, viu? Esse ano você vai voltar em alguns aniversários. Vai voltar aí na casa, talvez, de alguns familiares. Porque não tem por que ficar evitando isso. Evitar alguns encontros, evitar algumas situações, cada vez mais estar longe da sua cura. Como nós dissemos, nós somos maduros e adultos, amém? Pessoas maduras, pessoas adultas têm conversas difíceis. Nós temos que ter conversas difíceis. É natural. Nós não estamos aqui contando história para você, não. Nós estamos falando a verdade. Para chegar lá, nesse lugar que você quer tanto, vai ter que ter uma ou outra, vai ter que ser uma conversa mais difícil. Principalmente se a pessoa não faz 30 semanas. Agora, se ela faz, já ajuda tudo, né? Perguntinha. Você tem alguma área da sua vida que ainda não entregou ao senhorio de Jesus? Quarta decisão, depender. Diga assim, eu preciso depender. Jesus vai nos ensinar que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, gente. E eu vou dizer para você, vão aparecer tantas coisas para você fazer sexta-feira, e é aquele feriado de segunda-feira que você já na sexta já pensa, vou agora e já emendo, e vai vir uma festinha, vai vir programa, vai vir um monte de coisa. Eu vou te dizer o que eu gostaria de ouvir. Priorize a sua cura, para depois você ter tempo para fazer outras coisas. Porque se você mesmo negligenciar algo que você diz que é muito importante, o seu sinal para Deus não é que de fato você está tão querendo assim chegar lá. Se é uma coisa que você diz assim, eu não aguento mais, precisa de prioridade, faz sentido? Se você diz, eu preciso muito viver melhor nisso, naquilo, então você tem que pegar o pacote inteiro. É vir toda sexta-feira ou fazer o seu melhor, é comprar apostila, é participar das partilhas, lá na frente vai ter encontro, aí vai ter que escrever memória, vai ter muitas coisas que ao mesmo tempo é pouca coisa, mas que são necessárias para que você possa chegar lá. Não dá para você no final do ano ter feito 2, 3 coisinhas de uma lista que era muito maior e ter dito, não valeu a pena. Não valeu a pena porque você não fez a sua parte, pô. É igual dieta que você fala que não dá certo e no terceiro dia você estava arrebentando um saco de dadinho. Aí você fala, não deu certo essa dieta. Mas claro, toda a festa era brigadeiro no bolso, pô, levando para casa. A máquina de lavar achava granulado lá, quando ia lavar roupa no seu bolso. Você, não dá. Então se você não faz direito uma coisa, não vai dar para lá na frente dizer que não deu certo. Não, eu não fiz certo. Então, aprender a depender é algo também que nós precisamos, amém? Quinta decisão, obedecer. A pergunta da quarta, né? Você depende da aprovação de algumas pessoas para se sentir mais feliz? Talvez você se veste para alguém te aplaudir, você posta foto para alguém curtir, você sempre é de um jeito para que as pessoas te aceitem. Quinta decisão, obedecer. Diga, eu vou obedecer. E você não vai obedecer ao 30 semanas, ao Max, ao time do ministério. Você vai obedecer a Deus, amém? E Deus vai te chamar, com certeza, para algumas conversas bem particulares. Gente, o 30 semanas, ele pode ser diferente para cada um de nós aqui. Ó. Apesar da gente ouvir a mesma ministração, sentar na mesma roda, estar vivendo o mesmo processo, ele é individualizado, cada um tem uma história aqui. Cada um viveu algo específico.
E Deus vai trabalhar com você na sua realidade, da forma que você precisa. Vai ser o seu ciclo, não vai ser um ciclo, apesar de estarmos juntos, vai ser o seu ciclo. Amém? Quem já fez o 30 semanas aqui está voltando? Só para saber. Tem muita gente que não fez. Vamos aplaudir Jesus por esses corajosos que vieram pela primeira vez. Que legal. Que legal que você está aqui, viu? Se dando essa oportunidade, permitindo conhecer coisas novas. Parabéns pela sua decisão. 3 perguntas aqui. Você tem alguma dificuldade de amar a Deus? Você se ama? Lembra que Jesus nos ensinou que a gente tem que amar o próximo como nós amamos a quem? Aí a gente está com dificuldade. Mas eu não consigo, as pessoas... Às vezes você não consegue amar a si mesmo. Então é isso que está transmitindo para as pessoas, né? E a terceira pergunta, você tem dificuldade de amar o seu próximo? 6ª decisão, confessar. Diga assim, eu vou falar. Isso aqui é importante demais. Se tem algo importante no 30 semanas é falar. Mais do que ouvir, é falar. Tiago 5,16, já falei do texto aqui hoje. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Vamos dividir uma coisa importante aqui. Quando eu peço perdão a Deus e confesso meu pecado a Deus, eu sou o quê? Alguém quer arriscar aqui? Perdoado. Diga comigo, eu sou perdoado. Então, quando eu confesso meu pecado a Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso meus pecados uns aos outros, e é o que nós vamos fazer numa partilha, para um confidente, para pessoas. O 30 semanas, gente, não vai acontecer só sexta-feira, 20 horas da noite, aqui. Não, você vai aprender algo que você vai viver na segunda, na terça, no domingo, até porque se você esperar toda sexta-feira para falar ou para viver algumas coisas, você está lascado. Deus não quer agir na sua semana, na sua vida, sexta, 8 horas. E aí depois ele vai dormir e diz, sexta-feira que vem nós estamos de volta, Max. Não. Deus vai trabalhar na sua vida todo dia, o tempo todo, no trabalho, em casa, e vai mesmo trabalhar. Quem já fez o ciclo aqui sabe. O 30 semanas, gente, ele vira um estilo de vida para nós. Você não consegue mais esperar a sexta-feira chegar para fazer uma partilha. Deus vai colocar, em nome de Jesus, pessoas tão confiáveis, tão leais, tão maduras, tão sábias, tão cheias de Deus, que você vai ter outros ambientes para falar. Não vai ser só aqui no 30 semanas. Você vai ter lá no seu GDC, ambientes onde você vai ter pessoas confiáveis para poder viver. Gente, como é bom ter um ambiente onde as pessoas te aceitam. Como é bom você poder falar e ninguém te julgar, ninguém apontar o dedo na sua cara. Até porque o texto e o princípio nos ensina aqui que não é só falar, é orar uns pelos outros. E nós vamos, de forma genérica, é claro, não é uma ministração, mas nós vamos terminar a partilha e nós vamos orar todos juntos ali para que a semana seja abençoada, para que nossas decisões sejam maduras. E vai ser assim semana após semana, mas pode ser assim dia após dia na sua vida. Amém? Até porque das 54 do ano são 30 que a gente está aqui, dos 7 da semana é 1 que a gente está aqui, das 24 horas de um dia são 2 que a gente passa aqui de um dia da semana. É muito pouco para você só esperar nesse momento alguma coisa acontecer. É claro que Deus pode fazer numa sexta-feira uma coisa mudar que está a vida inteira precisando de mudança. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Uma palavra dEle tudo resolve. O que eu estou dizendo é que quanto mais você viver os princípios que tu está aprendendo aqui, mais você vai se aproximar daquilo que Deus tem para você. Então esse ano você vai virar um corajoso, uma corajosa, e vai começar a falar de algumas coisas, amém? Você tem dificuldade de reconhecer os seus erros? É a pergunta aqui da nossa 6ª decisão. 7ª, reparar, eu me disponho a reparar. Diga então, eu me disponho a reparar. Saiu até meio fraquinha a voz, né? É isso mesmo, reparar é o que você deve estar imaginando já. São as reparações, as conversas, o pedir perdão, o perdoar, o começar a voltar. Mas aquela pessoa lá que me abusou, meu pai que me abandonou, fulano que me rejeitou. Sim, nós vamos começar a reparar essas histórias. Até porque, gente, o que a Bíblia nos ensina é que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não somos dignos do perdão de Deus. A Bíblia diz que se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão a quem nós vemos, como Deus vai nos perdoar se nós nem o vemos? É uma coisa maluca você dizer para Deus assim, eu quero o seu perdão, mas eu não vou perdoar ninguém. Faz sentido isso, gente? Não é um tanto quanto complexo.
Mas Deus disse assim, mas peraí, não entendi. Você quer o perdão, mas você não vai perdoar. Para você o que eu vou te dar é bom, mas você não dá o bom para as pessoas. Então Deus vai dar para nós algo que nós também vamos compartilhar, amém? Independente do tamanho dessa mágoa, Deus vai te quebrantar o suficiente para você conseguir perdoar. Queria até dizer algo aqui, se você gosta de filme, tem um filme muito bom, que eu acho que o nome do filme poderia chamar 30 Semanas. Chama O Voo. É um filme do Denzel Washington, onde ele é um piloto de avião. Assista esse filme. Mas o que eu queria falar é um outro filme, que é o Corajosos. Mas esse é bom, é porque eu lembrei dele no meio do caminho. Eu não consigo, minha mente é assim, funciona. Um filme chamado Corajosos. Conta a história, porque talvez só de falar de perdão você vai assim, pastor, mas meu pai morreu, fulano já foi embora, não tem mais como. E o filme Corajosos conta história, só vou dar esse spoiler, o filme é muito antigo, você teve tempo para ver, então não vai me culpar por esse spoiler não, tá bom? Você já teve só seu tempo. E esse policial, ele tem uma situação para resolver com seu pai. E não é uma situação ali, gente, de espiritualidade distorcida, fica tranquilo, tá? Pode entender isso numa boa. Porque ele pega aquela carta, ele vai no túmulo do pai dele, ele não está conversando com o morto. Porque, gente, quando você libera perdão, não é sobre a pessoa, é sobre você. Então o que aquele cara está fazendo é pegar uma carta e, entre aspas, dizer para o seu pai, mas numa forma profética, porque o pai dele morreu. E ele não conseguiu ter essa conversa em vida, mas aquela conversa, na verdade, é para o coração dele ouvir. E essas coisas é bom a gente falar. Então ele pega aquela carta e ele começa a ler como se estivesse lendo para o pai, mas ele vai recebendo aquela libertação, daquela culpa, daquela mágoa. E esse homem, ele consegue viver uma situação com a filha dele, na paternidade dele, que foi o que me inspirou, agora, 2 semanas atrás, a colocar um anel no dedo da minha filha, nos pés da Torre Eiffel, lá em Paris. Eu que não tive pai também, pude fazer uma aliança com a minha filha. E quando eu estava ali no pé da torre, colocando a aliança no dedo dela, eu disse para ela assim, filha, eu quero poder, no dia que um homem aparecer na sua vida, poder dizer para você se é bênção ou não, se é urubu ou uma pomba de Deus, né, um homem de Deus. A gente ora lá em casa para Jesus voltar antes, mas se não der, né, a gente vai ter que receber esse guerreiro na nossa família, né? E ela olhou no fundo dos meus olhos, tudo brincadeira, tá, gente? Eu quero ter mais ou menos, vamos ser sinceros, vai. Não é assim também, né? Ela é tão pequenininha, gente, ali, eu vi crescer, vai passar alguém e levar, é estranho isso, né? Só tem 14 anos, vamos com calma, né? Mas ela olhou nos meus olhos e disse, pai, eu entendi o tamanho do meu valor e não vai ser para qualquer homem que a partir desse dia aqui... E a minha oração era isso, eu falei, eu quero que minha filha entenda. Porque eu precisei passar por tantos relacionamentos por causa de rejeição. Eu que sofri um abuso na minha infância, tive tantas namoradas, não falo isso com orgulho, quase todas com relação sexual. E de forma muito distorcida. A minha escola não foi um pai ensinando um homem a cuidar de uma mulher. Minha escola de cuidado de mulher foi a pornografia. Então, a pornografia que passa uma imagem de que os dois ali são objetos, um de prazer para o outro. Foi com essa forma que eu olhava para as mulheres. E poder hoje ser salvo por Jesus, um cara casado, que tem 2 filhos, poder dizer para minha filha e ouvir dela, pai, eu entendi o meu valor. E não vai ser qualquer... Ela fala do jeito dela, que a gente é bem na resenha assim, mas ela falou, pai, você subiu muito a barra. Eu já abusei mesmo, gente. Foi no pé da Torre Eiffel, com ela piscando, o anel da Pandora, para fazer direito mesmo. Se o cara vier falando, vamos dividir a conta, eu falei, já levanta e sai, filha. Né? Se fizer tomar açaí, não aceita qualquer coisa. Risoto de camarão para cima, não tem dividir conta, e é isso aí. Vai, pensa bem. Você tem dificuldade de perdoar pessoas, você tem dificuldade de pedir perdão pelos seus erros. Existe algo na sua história de vida pelo qual você ainda não se perdoou. E a 8ª e última decisão, compartilhar. Diga assim, eu vou repartir. Eu vou ser bem sincero, essa decisão é a que eu mais gostaria que você abraçasse. Porque se você chegar até aqui, você chegou num lugar que pouca gente chega.
Porque é muito mais fácil pensar no seu processo e só nele. Ao invés de pensar que a sua história pode ser uma ferramenta de Deus para tocar pessoas. Quantos foram abençoados pelo testemunho da Sabrina aqui, além de mim? Olha aí, Sabrina, olha a volta aí para você ver. O tanto de gente foi abençoada. Fica só uma levantada aí. Ela está ali na segunda fileira ali. Ó. Porque vale a pena falar. E sabe, eu queria acalmar o seu coração, já vou encerrar aqui, já passou meu tempo. A sua história é a sua história. E está tudo bem. Tem muita gente que às vezes eu converso e falo assim, pô Max, se você pudesse ter tido um pai na sua infância, ia ser maravilhoso, né? Eu falo assim, ia ser maravilhoso, mas eu não troco a minha história por nenhuma outra. Porque é a minha história. Gente, eu já fui em tantos lugares onde eu não falei nada da minha história. Eu digo lugares pregar mesmo. Eu não falei nada da minha história, eu fui lá pregar para a Bíblia, falar da Bíblia. E quando acabava a mensagem, um jovem chegava em mim e falava assim, Max, eu estava falando agora para o nosso time ali atrás, falava assim, Max, eu nunca contei para ninguém, mas eu senti vontade de contar para você. Eu fui abusado. Eu falei assim, cara, mas por que você sentiu vontade de contar para mim? Cara, eu não sei, mas você estava lá ministrando e... Eu falei, mas eu não falei nada, você conhece minha história? Não, nunca te vi, a primeira vez que eu te vi foi hoje. Eu nem sou da igreja, eu estou aqui pela primeira vez. Eu falava, Deus, aí eu olhava para o céu e falava assim, Deus, quem que pode fazer isso? Só o Senhor. Aí eu olhava para aquele jovem, porque isso já aconteceu várias vezes. Eu olhava para ele e falava assim, cara, eu tenho uma história igual a sua. O cara falou assim, ô louco? Mas você pregando, pastor, como assim você tem uma história igual a minha? Você não cresceu na igreja? Eu falei, não, eu não tive pai, eu passei por essa busca. Eu falei assim, cara, eu nunca que imaginaria que você... Porque daí ele olha a versão hoje, né? Versão reformada por Deus, cheia de retalhos, é claro, mas que Deus mexeu um monte de coisa já. Mas aquele apartamento na planta lá que Deus comprou, né? Para ver o que ia virar, esse jovem não conhecia. Porque esse tipo de coisa é o que Deus faz com alguém que se dispõe para ser usado por Deus. Eu aprendi uma coisa com a cruz e vou encerrar aqui. Aquela cruz ali, ela foi por nós. Amém? Jesus morreu por nós. E esse é o primeiro entendimento. Quando você olha para a cruz e diz assim, cara, foi por mim. Se tivesse você na terra, seria o suficiente para ele assumir o seu pecado, porque você não daria conta de carregar, e ele foi lá e carregou esse pecado por você. O segundo processo que a cruz faz é que agora já não é mais só por mim, é em mim. E aí eu saio daquela ideia histórica que Jesus morreu lá 2000 anos atrás e eu começo a aceitar isso na minha vida. Eu digo, não, mas foi por mim, mas precisa ser em mim. E aí eu consigo sentir Deus trabalhando na minha história. E muita gente, a maioria delas, para aqui. Foi por mim, foi em mim e obrigado, Jesus. Agora eu vou ter uma família, agora eu vou construir minha vida, agora as coisas, o terreno está aplanado e eu vou seguir. Não. Porque o terceiro é o mais importante, agora Deus quer fazer através de mim. E esse através de mim é agora a hora que eu começo a estender a mão, porque com certeza muitas mãos foram estendidas para mim, para Sabrina, para cada um de vocês, você sabe disso. Você não está aqui por acaso. Lembra da pessoa que convidou você para ir para a igreja, convidou você para vir por 30 semanas, a pessoa que pregou o evangelho para você, aquela sua avó que talvez abria a Bíblia, ou talvez alguém que só orava. E um dia você conheceu a Cristo e essa pessoa diz, eu orava por você há muito tempo. E talvez o seu dia chegou também, a sua hora chegou, você que chegou aqui nessa noite. E só veio conhecer um programa, falaram que era terapêutico, que era legal, que era importante para resolver algumas coisas, mas Jesus marcou, na verdade, um encontro comigo, com você. Você recebe essa palavra para o seu coração?